Um giz na mão e muitas ideias na cabeça, o professor essencial na formação cidadã desde o ensino básico, trabalha com a convicção de transformar vidas dentro e fora das salas de aula. Nem que para isso enfrente uma série de dificuldades. A vida do professor está no quadro Questão de Classe. Inspirados a pensar diferente, superar medos e aproveitar a vida por um professor de poesia. Captain, my captain. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, o mestre, interpretado por Robin Williams, se torna a grande inspiração de cada estudante. Um exemplo de quando a arte imita a vida e a vida imita a arte. Há 28 anos, Elisete abre as portas para um novo mundo. Nós vamos falar hoje sobre escolhas. Professora de Educação Física, ela também se reúne com os alunos dessa escola de ensino médio em período integral para falar sobre o que acontece fora da escola. O projeto de tutoria também tem atendimentos individuais. É o caso da Rafaela. Ela mal consegue dormir por causa da pressão do vestibular. Da última vez eu segui os seus conselhos, eu desliguei o celular, não ficar mais ao lado, eu parei de ficar lendo durante a noite, eu coloquei a cabeça de alho no travesseiro. Hoje, Elisete tem alunos interessados e estrutura para trabalhar, mas nem sempre foi assim. A violência, alguns dependentes químicos, falta de espaço físico para trabalhar e o salário, que um pouquinho a gente ainda está aí trabalhando, tentando chegar numa condição melhor para os educadores. Em 2014, mais de 105 mil novos educadores se formaram em todo o país. Quem optou pela sala de aula tem piso salarial de pouco mais de R$2.000. Esse valor foi reajustado este ano acima da inflação. A gente tem um patamar mínimo que, se não é ótimo, pelo menos está muito distante daquilo que foi até a década de 90. Né? O professor ainda é remunerado com o giz na mão. Eu costumo dizer que o professor é um taxista. Com a bandeira, quando ele abaixa a bandeira, ele começa a aula, ele ganha. Terminou a aula, levantou a bandeira, ele para de ganhar. Mas aí se exige que ele continue todo o seu trabalho. Adriana chega na escola 1 hora antes das aulas começarem. Aproveita para comer um lanche e trocar experiências com outros professores. Em seguida, ela encontra os alunos do 4º ano do ensino fundamental e começa a rotina em sala. Vocês vão pensar na nossa conversa e vão construir. Esta escola estadual na Zona Sul de São Paulo é considerada modelo. Tem mais de 1.800 alunos do 1º ano do ensino fundamental até o 3º do médio. A sala de informática, aulas separadas para alunos com necessidades especiais, classe multimídia, biblioteca e espaço para produções artísticas. E também muito diálogo. Nós expomos os nossos pontos de vista, na medida do possível nós somos ouvidos, somos atendidos e isso faz com que eu goste de trabalhar neste lugar, de estar aqui. Mas nem tudo é perfeito. Há goteiras e infiltrações. E a rotina não é fácil. No fim da tarde é hora de ir para casa. Só no ponto de ônibus são 15 minutos de espera. Depois, coletivo lotado. Na hora de descer, chuva. O jeito é esperar a enxurrada passar. Depois de encarar a sala de aula, o transporte público, uma caminhada e até a chuva, finalmente a Adriana está chegando em casa. Mas quem acha que o trabalho dela terminou, se engana. Eu corrijo trabalhos, provas e refaço minha rotina. E é isso, super cansativo, eu levo de 3 a 4 horas por dia preparando tudo isso para dar uma boa aula no outro dia. Mesmo assim eu sou feliz, eu faço o que eu amo. Em muitas comunidades como esta, na periferia de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, a escola é o único equipamento público, o centro de convivência dos moradores da região. Neste cenário, o professor desempenha um papel que vai muito além da sala de aula.
às vezes o professor torna-se o melhor amigo do pai, da mãe, né? Da comunidade. De repente eu encontro com um aluno que eu dei aula em 2013. Ai, professora, sabe aquele problema? Então, ai, graças a Deus resolveu. Então eles trazem essas histórias da vida deles. E agora são as histórias delas que vão ser compartilhadas. Nós reunimos a Silvia, a Adriana e a Elisete para uma troca de experiências sobre a vida de professor. Como que é a sua rotina, sendo que é só aula integral? Qual é o horário que você arruma para preparar a sua aula? Eu consigo arrumar um tempo, né, depois da escola, para poder me organizar e falar, não, eu tenho a minha vida de escola, mas eu tenho a minha vida social, Sim. a minha vida pessoal, e eu não posso deixar com que só o meu trabalho tome conta da minha vida. Eu fazendo faculdade de artes, aí a professora perguntou, né, se quem aqui já orientou o filho a ser professor. Aí só eu levantei a mão. Quase te mataram. Porque uma sala, todo mundo professor. Eu falei assim, por que você fez isso? Eu falei, porque eu adoro o que eu faço. O que me motiva é essa galera boa que vem, que quer um futuro. Eu fico emocionada justamente com isso, de eu ser, o que eu significo para esse aluno, né? O que a figura do professor significa na vida desse aluno. Eu quero ver meus alunos felizes, eu quero um Brasil melhor. Muito bem, eu vou registrar aqui, Guiomar, logo iniciar aqui com uma mensagem da Magda de Lacqua, ela da Unesp de Botucatu. Ela fala que tem 30 anos que leciona e é apaixonada pela profissão. Como é que está essa relação hoje, professor-aluno? Há aquele respeito, aquela admiração, é o herói dos jovens? Olha, eu acho que na relação professor-aluno está passando o que acontece nas relações entre adolescentes e crianças e adultos, de um modo geral. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde as relações entre pais e filhos, entre professores e alunos, elas estão sendo, obviamente, atropeladas por um conjunto de mudanças sociais, de tecnologias, de uma série de coisas que está obrigando todo mundo a rever em relação à sua em relação ao conteúdo, como ela está interagindo com o adolescente. No caso do professor e do aluno, quer dizer, o testemunho que a gente acabou de ver mostra que está certo tudo que a gente vem dizendo, que o professor é o fator mais importante no desempenho do aluno. Quer dizer, todos os demais fatores você pode mostrar a escola, o professor é que é fundamental para o desempenho desse aluno. Então, quando a gente vê um depoimento como este, o que intriga, o que assim um pouco exaspera é, apesar disso tudo, por que é que o Brasil continua tendo um desempenho, os alunos do Brasil continuam tendo um desempenho tão baixo, certo? Quer dizer, eu acredito que muitos professores sejam comprometidos como esses. Então, algo deve haver que não é exatamente responsabilidade do professor, mas também não é responsabilidade da sociedade, da família, etc. É o fato de que nós não estamos preparando corretamente esses professores para enfrentar uma situação que é muito complexa. Todos os estudos atuais têm mostrado, por exemplo, que a situação de decisão do professor em frente a uma sala de aula é mais complexa que a situação de decisão de um cirurgião quando ele está decidindo um determinado procedimento na urgência de uma sala de emergência. O cirurgião está diante de um paciente, né? O professor está diante de 40 crianças, às vezes de 20, de 30. E se existe esse compromisso do professor, quer dizer, o que é que está faltando? Eu acho que nós temos que buscar isto nos cursos de formação de professor. Quer dizer, o que a gente não está dando para esses professores que está dificultando tanto a tarefa deles? Está certo que o salário não é grande coisa, está certo que a jornada de trabalho é pesada. Não é verdade que eles não têm tempo. Todo professor no estado de São Paulo, pelo menos, ele tem uma boa porcentagem do tempo dele dedicado à preparação de aula. Mas, assim mesmo, eu acredito que deva tomar até mais tempo do que o que é reservado.
Mas você olha, você vê que com tudo isso os professores gostam do que eles fazem. E isto é uma esperança. O problema é que você pode gostar muito do que você faz, mas talvez você não saiba fazer como é que está precisando diante de uma nova situação. É a mesma coisa que qualquer outro técnico, qualquer outro profissional. Quer dizer, quando ele percebe que a situação mudou, ele precisa se reciclar, ele precisa melhorar o seu desempenho. Eu acredito que está aí, nesta confluência, né, que nós teríamos que estar aproveitando este entusiasmo, este compromisso do professor, para que a gente se perguntasse o que é que está faltando. Agora vamos ver alguns dados sobre a carreira do docente. Vamos mostrar aqui na tela. O primeiro mostra aí a defasagem, né, salarial dos professores que têm licenciatura da rede estadual, recebem R$ 2.711. Né? Esse professor aí, é da rede estadual, tem carga horária semanal de 40 horas e recebe pouco mais de R$ 2.000, então. E profissionais de outras áreas, viu, Guiomar, de nível superior, recebem R$ 4.726,21. A pergunta é, o professor tem mesmo 40 horas? Esse está no dado de vocês? Esse é o dado, Esse é o dado da média nacional. Média nacional pode ser. Média nacional. E aí? O salário ainda é um grande... Impacta muito nesse desejo ou no aumento do número de professores, da sua dedicação ou não? Impacta muito. Agora, eu vou te trazer um dado que não é meu, não é opinião, é fato. Todas as investigações mostram que só aumentar o salário não resolve o problema. Porque a discussão não é como é que eu aumento o salário do professor. A discussão é o que eu preciso dar para o professor, além de salário, além de formação, para que o aluno vá bem. Nosso compromisso é com o aluno, em última instância, não é exatamente só com o professor. Né? Então, quando a gente investiga qual é o papel do salário, muitas vezes professores de salários bem diferentes, o rendimento deles não é diferente. Então, há algo que não é salário. E este algo que não é salário é capacidade técnica, que ajuda a ter compromisso, certo? Okay. E que esse compromisso está aí, quer dizer, o depoimento de vocês não mente. Esses professores, com todas essas dificuldades, termina o depoimento de vocês assim, mas eu sou feliz porque eu amo aquilo que eu faço. Um outro dado, segundo o Instituto Ayrton Senna, vamos para a segunda tela. É a questão do déficit nacional de professores, Guilherme. 150 mil professores, química, física, matemática e biologia. Teve uma pergunta até de um telespectador aqui que eu já me perdi. Isso é verdade. Falando, será que no futuro não teremos professores? Isso é verdade. Por que isso acontece? É licença que eles pedem muito não, ou é porque não acontece, há... Isso acontece, primeiro porque nem todo mundo se interessa por fazer os cursos nesta área. Segundo, porque as faculdades que preparam professores preparam mais para determinadas áreas do que para outras. Por exemplo, preparar um professor de química é mais caro do que preparar um professor de língua portuguesa em termos do equipamento que você tem que ter, da infraestrutura, não que a qualidade seja inferior à outra. Então, tem esse problema. Falta de professor de química, física e matemática é mundial. Não é só no Brasil. Você pode pegar em toda a América Latina, isso acontece, e eventualmente em alguns países desenvolvidos também. Não todos, mas em alguns. Por quê? Porque são áreas cujo mercado de trabalho, às vezes, fora do magistério, é mais atraente do que dentro do magistério. Né? Por outro lado, nós não precisamos ter necessariamente professor de química, física e biologia. A gente poderia ter um professor de ciências, como nós temos no ensino fundamental 1, sem precisar ter o trabalho de formar licenciados em uma, em outra e em outra. Quer dizer, nós usamos mal os recursos docentes. Muito bem, e o terceiro telão para a gente encerrar. Para encerrar, as causas mais frequentes de afastamento dos professores. Aí estão vias respiratórias 17,4, depressão, ansiedade, nervosismo, síndrome, pânico 14,3 e estresse 11,7. Aqui chegam muitas mensagens aqui registrando essa questão do salário, viu, Guiomar? A Cris, por exemplo, professor não vive de amor. Com certeza. Ele não vive de amor. Eu não tenho dúvida que ele não viva de amor. Agora, quando você ouve o depoimento dele e vê que ele gosta, isso tem alguma coisa além de salário. Você concorda comigo? Senão, talvez vocês, ou não sei se vocês pegaram um depoimento enviesado, não é? Não, imagina. Na reportagem de vocês. Então,
O fato do professor gostar e ter compromisso é aquilo que nós precisamos aproveitar. E quando eu vejo a causa de depressão, eu gostaria muito de comentar isto, porque a depressão pode decorrer, inclusive, de você enfrentar uma situação que é muito complexa e que você não vê solução para ela. Nós estamos brincando com a história de professor. Professor, no mundo de hoje, que você tem um jovem conectado, uma população escolar cada vez mais heterogênea, ser professor é muito difícil. Exige muito preparo técnico, exige muito estudo, exige muita prática, exige que ele faça estágio, que ele tenha alguém que o oriente permanentemente, até que ele tenha autonomia para levar a sua aula sozinho. E nós não levamos isto a sério, esta é a verdade. O Brasil não leva a sério a preparação do professor, seja em termos de curso, seja em termos da assistência que tem que ser dada para ele em serviço. Muito bem, só para encerrar o registro dos telespectadores, o DEC Reis, educar não é uma profissão, mas sim uma missão individual e social. Tânia Xavier, o problema da educação está muito além da performance do professor, precisa de uma drástica reforma, que você bem disse aqui também, né?